Meu marido jamais havia me preparado o café da manhã em 42 anos de casamento. Por isso, soube que algo não estava certo quando o vi parado na cozinha, batendo ovos com um sorriso que eu nunca tinha visto igual. Não foi a ternura que me despertou. Foi um alarme silencioso no peito. Aquela hora, ele costumava estar lendo o jornal ou checando o celular, não cantarolando como um ator em uma peça mal ensaiada. Quando me olhou e disse: "Sente-se, hoje eu cuido de você." Senti o chão sumir um pouco sob os meus pés. Ele disse que eu andava pálida há dias, que estava preocupado comigo, que eu precisava comer bem. Serviu o café com um cuidado exagerado, ajeitou a bandeja como se fosse uma foto de revista e me observou demais enquanto fazia isso. Eu assenti, fingindo gratidão, mas algo em seu olhar não era amor nem culpa. Era expectativa, como se esperasse um resultado, como se aquele desjejum não fosse um gesto, mas um passo dentro de algo maior. Enquanto me sentava à mesa, pensei em como aquelas atenções chegavam tarde. Pensei nos anos em que me senti mal e ele sequer levantou os olhos. Pensei em quantas vezes tomei café da manhã sozinha, enquanto ele saía apressado sem se despedir. Agora ele estava ali, atento, quase doce. E essa doçura me era alheia. O café fumegava à minha frente, mas não o experimentei. Mas, antes de continuar, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de que cidade você está nos assistindo. Agora, continuemos. Foi quando a campainha tocou. Era Viviane, a secretária particular do meu marido. Cedíssimo para assuntos de trabalho, produzida demais para uma simples visita. Ele reagiu rápido, como se estivesse esperando por ela. Abriu a porta com naturalidade e a convidou a entrar na cozinha. Ela me cumprimentou com um sorriso forçado, desses que não chegam aos olhos, e disse que ele havia pedido para ela vir buscar uns documentos urgentes. Notei como ele tensionou os ombros. Notei como evitou me olhar. "Quer um café?" Perguntei a ela antes que ele pudesse dizer algo. Meu marido virou a cabeça de repente. "Não precisa", disse ele. "Ela só vem por um momento." "Não custa nada", respondi. "Está fresquinho." Peguei a xícara e servi um pouco do café que ele havia preparado para mim. Ela hesitou por um segundo, olhando para ele, e depois aceitou. Tomou a xícara com cuidado, agradeceu e bebeu um pequeno gole. Meu marido ficou imóvel. Eu observei em silêncio. Enquanto falavam de papéis e reuniões, minha mente começou a percorrer cenas passadas que eu nunca quis ligar. As ligações noturnas, as viagens de última hora, a maneira como ele pronunciava o nome dela com familiaridade demais. Eu tinha escolhido não ver, não por ingenuidade, mas por exaustão. Aos 65 anos, a gente aprende a sobreviver, mesmo à custa da verdade. Ela terminou o café rápido, disse que precisava ir e saiu com os documentos debaixo do braço. Meu marido respirou aliviado, aliviado até demais. "Você não vai tomar café?" Ele perguntou então. "Depois", respondi. "Não estou com fome." Ele me observou com atenção, como se estivesse avaliando algo. Em seguida, levantou-se, recolheu a bandeja e a levou para a pia. Lavou a xícara que ela havia usado com mais cuidado do que nunca. Eu o olhei de costas e senti que algo começava a se assentar dentro de mim. Não era suspeita ainda. Era certeza incipiente. Naquela manhã, me senti fraca de verdade, não pelo corpo, mas pela intuição. Recostei-me por um tempo enquanto ele saía rumo ao escritório. Antes de ir, beijou minha testa. Foi um beijo breve, quase mecânico. "Descanse", disse. "Te ligo mais tarde." Quando ele fechou a porta, levantei-me devagar e fui para a cozinha. O cheiro era de café frio. Observei a cafeteira, a colher, o pote de açúcar. Tudo parecia normal. Normal demais. Pensei na secretária, no seu gesto ao provar o café, na forma como meu marido a tinha olhado. Pensei em mim. Uma hora depois,
O telefone tocou com um grito do outro lado. Não entendi as palavras no início, só o tom, agudo, desesperado, uma voz feminina que reconheci de imediato. "Tem algo errado!" gritou. "Estou passando muito mal." Senti o sangue sumir do meu rosto. Apoiei-me na mesa para não cair. A voz continuou falando, mas já não escutei tudo. Consegui entender: ambulância, dor. Não sei o que aconteceu. Desliguei sem me despedir. Sentei-me, olhei para a xícara vazia sobre a mesa, o café que eu não tinha bebido, o café que ele havia preparado, o café que ela tinha tomado. E pela primeira vez, em muitos anos, não senti medo, senti clareza, porque naquele instante compreendi algo que mudaria tudo. Aquele café da manhã nunca foi para me cuidar, foi para testar algo para outra pessoa. E por uma decisão mínima, quase casual, eu havia trocado o destinatário. Levantei-me devagar, peguei meu casaco e saí de casa. Sabia que aquele grito era apenas o começo, que o que havia sido posto em movimento não se deteria com desculpas nem explicações. Enquanto caminhava, uma única ideia se repetia na minha cabeça, firme, sem tremer. Se alguém tinha planejado o meu fim, acabara de cometer um erro irreversível. Durante muitos anos, acreditei que o silêncio era uma forma de paz. Não o questionei, não o discuti, não o apontei, simplesmente o aceitei como se aceita o clima, algo que está ali e não se pode mudar. Meu casamento foi construído assim, tijolo sobre tijolo de palavras não ditas, de gestos evitados, de decisões tomadas por um só, enquanto o outro assentia. Eu assentia sempre. Conheci meu marido quando ainda acreditava que o amor bastava para sustentar uma vida inteira. Ele era seguro, decidido, ambicioso. Eu era jovem, paciente e estava disposta a me adaptar. Casamos logo, e com os anos vieram a casa, os compromissos, a rotina. Aprendi a não o interromper quando falava de trabalho, a não perguntar demais quando chegava tarde, a não insistir quando desviava de uma conversa incômoda. Ele dizia que não gostava de conflitos. Eu confundi isso com harmonia. A distância não apareceu de repente. Instalou-se lentamente, como uma umidade invisível. Primeiro, parou de perguntar como eu estava. Depois, parou de ouvir minhas respostas. Mais tarde, parou de me olhar. Eu continuava ali, cuidando de tudo o que era necessário para que a vida dele funcionasse sem sobressaltos. Ele parecia satisfeito. Eu me sentia útil, o que não é o mesmo que me sentir amada. Quando minha mãe adoeceu, fui eu quem reorganizou a casa para poder cuidar dela. Ele se limitou a dizer que confiava no meu critério. Essa frase se repetiu muitas vezes ao longo dos anos. "Confio no seu critério", ele dizia, e com isso se desobrigava. Eu tomava decisões pequenas, nunca as importantes. As importantes eram coisa dele. Viviane, a secretária, apareceu há uns 8 anos. No início, era uma presença distante, quase abstrata. Um nome mencionado de passagem, uma agenda bem organizada, uma voz eficiente ao telefone. Ele falava dela com admiração profissional. "É muito capaz", dizia. "Resolve tudo para mim." Eu assentia, sempre assentia. Com o tempo, comecei a notar detalhes que não soube interpretar. Ele chegava em casa repetindo frases que não eram dele. Mudou alguns hábitos. Tornou-se mais exigente com coisas mínimas, mais crítico com a minha forma de vestir, mais impaciente com os meus silêncios. Eu pensei que era o tempo. Pensei que os casamentos se tornam assim, mais secos, menos atentos. Ninguém me disse que a indiferença também pode ser uma forma de traição. A secretária começou a aparecer em casa com desculpas laborais. Um documento urgente, uma assinatura necessária, uma consulta rápida, sempre correta, sempre discreta. Nunca se sentava por muito tempo. Nunca levantava a voz. Nunca me olhava nos olhos por mais de um segundo. Eu notava, mas não nomeava. Nomear algo o torna real, e eu não estava pronta para essa realidade.
Meu marido começou a confiar a ela coisas que antes compartilhava comigo: opiniões, planos, queixas. Quando eu perguntava, ele respondia com evasivas. Não é importante, dizia. São assuntos do trabalho. Eu parei de perguntar, não por desinteresse, mas por esgotamento. Estava cansada de sentir que minhas palavras não tinham peso. Com os anos, meu corpo começou a dar sinais, dores que não passavam, cansaço persistente, noites de insônia. Ele só notava quando interferiam na sua rotina. Então, fazia algum gesto isolado, um comentário amável, uma promessa de cuidado que não se sustentava no tempo. O café da manhã daquela manhã foi diferente, por isso não se encaixava em nada anterior. Enquanto caminhava depois do grito da secretária, recordei cada um desses detalhes com uma clareza brutal. O modo como ele a olhava quando achava que eu não estava vendo, a rapidez com que atendia suas ligações, a maneira como pronunciava o nome dela, suavizando a voz. Eu estive presente o tempo todo, não cega, mas silenciosa. Compreendi que meu casamento não tinha acabado de um dia para o outro. Tinha se esvaziado lentamente, até que alguém mais encontrou espaço para ocupar o que eu havia deixado livre sem perceber. Não justificava nada, mas explicava, e entender não doía menos, mas ordenava. Naquela tarde, recebi um telefonema do hospital. A secretária estava estável, mas havia sofrido uma reação grave. Não podiam confirmar a causa ainda. Desliguei com a garganta seca. Não senti culpa. Senti responsabilidade por mim mesma. Porque se o café não era para mim, então eu tinha sido um obstáculo involuntário em um plano que não me incluía. Voltei para casa e sentei-me na mesma mesa onde tudo tinha ocorrido. Observei a cozinha com outros olhos. Vi o pote de açúcar, o rack de temperos, a gaveta onde ele guardava coisas que eu não revia. Abri essa gaveta pela primeira vez em anos. Encontrei pílulas sem rótulo, uma colher medidora, um envelope pequeno com pó esbranquiçado. Fechei a gaveta sem tocar em nada. Não fiz um escândalo. Não chorei. Não liguei para ninguém. Entendi que o silêncio que me acompanhara durante décadas agora podia jogar a meu favor. Se meu casamento havia se sustentado sobre silêncios, esse mesmo silêncio podia sustentar algo distinto. A verdade. Naquela noite, quando ele voltou, agi como sempre. Perguntei sobre o dia dele, servi o jantar, escutei-o falar de trabalho, notei seu nervosismo, seu olhar evasivo, sua respiração irregular. Não disse nada. Ele acreditou que eu não sabia, e essa crença era minha vantagem. Deitei-me tarde. Antes de dormir, pensei na mulher que eu havia sido durante tantos anos. Não a julguei, a abracei. Tinha feito o que podia em um mundo que a ensinou a calar. Mas agora, aos 65, eu já não estava disposta a sustentar um casamento à custa de desaparecer. O silêncio continuava ali, mas já não era o mesmo. Agora era uma arma. O grito me atravessou antes que eu pudesse entender as palavras. Não era um pedido de ajuda comum. Era um som cru, animal, como se o corpo soubesse algo que a mente ainda não tinha processado. Desliguei o telefone e fiquei quieta, com a mão apoiada na mesa, olhando a xícara vazia. Senti um frio subir do estômago até a garganta, mas não me movi. Nesses segundos, soube que nada voltaria a ser igual. Saí de casa sem correr, me agasalhei, peguei as chaves e caminhei com uma calma que eu não reconhecia como minha. Na rua, as pessoas seguiam com a rotina. Carros, conversas, vidas intactas. Eu avançava como se carregasse um segredo pesado no peito. Não chorei. O choro viria depois. Talvez. Agora havia outra coisa, uma necessidade feroz de entender. No hospital, o ar cheirava a desinfetante e urgência. Perguntei por ela na recepção. Olharam-me com surpresa, mas me indicaram o corredor. Eu a encontrei sentada em uma maca, pálida, com os olhos muito abertos. Um médico falava em voz baixa com uma enfermeira. Meu marido não estava ali. O que aconteceu? Perguntei. A secretária me olhou como se me visse pela primeira vez.
O café, sussurrou. Depois do café, tudo começou a girar. O médico interveio com cautela. Disse que tinha sido uma reação aguda, que ainda investigavam a causa. Não deu detalhes. Eu também não pedi. Não precisava saber nomes técnicos para entender a gravidade. Havia algo que não devia estar ali, e tinha entrado no corpo dela. Sentei-me ao lado dela. Ela tremia. Não era para mim, disse, de repente. Eu não tinha que tomar. A frase ficou suspensa entre nós. Como assim? Perguntei. Engoliu a seco. Ele disse que era especial. Continuou. Que a senhora estava delicada, que era melhor eu tomar para não desperdiçar. Eu a olhei sem piscar. Não senti raiva. Senti uma clareza gelada. Ele disse isso hoje? Perguntei. Assentiu. Disse que a senhora não o tinha querido, acrescentou. Que eu fizesse o favor. O médico voltou e nos pediu silêncio. Disse que precisavam fazer exames. Levaram-na. Eu fiquei sentada sozinha, olhando para a parede. O plano se desenhava com uma nitidez cruel. O café da manhã atencioso, o café preparado, a expectativa no seu olhar, tudo se encaixava. Meu marido chegou 1 hora depois, entrou apressado com o rosto desfigurado, me viu e parou. O que você está fazendo aqui? Perguntou. O mesmo que você deveria ter feito antes, respondi. Estar presente. Ele olhou ao redor, nervoso. Isto é um mal-entendido, disse. Ela é alérgica a muitas coisas. Também é alérgica às suas mentiras? Perguntei. Ele se aproximou um passo. Você não sabe o que está dizendo, sussurrou. Está alterada? Não, respondi. Estou desperta. O médico voltou com um informe preliminar. Falou de uma substância que não deveria estar em uma bebida comum. Disse que investigariam a origem. Meu marido empalideceu. Tentou falar, mas o médico foi claro. Precisavam notificar e registrar. Isto não é doméstico, disse. É sério. Meu marido passou a mão pelo cabelo. Olhou para mim com uma mistura de súplica e raiva. Temos que ir embora, disse. Vamos conversar em casa. Eu fico, respondi. Você faça o que achar melhor. Ele foi embora sem se despedir. Eu respirei fundo. Não senti medo. Senti que o chão, por fim, parava de tremer. Horas depois, a secretária estava fora de perigo. Uma enfermeira me disse isso com alívio. Eu assenti. Não senti alegria nem pena. Senti responsabilidade, porque agora eu sabia de algo que não podia ignorar. Se o café não era para mim, então eu tinha sido um obstáculo involuntário em um plano que não me incluía. Voltei para casa quando já estava anoitecendo. O céu estava baixo, pesado. Caminhei devagar, repassando cada gesto da manhã, o café servido com cuidado, a insistência, a forma como ele tinha lavado a xícara. Nada havia sido casual. Ao chegar em casa, não acendi as luzes. Fui direto para a cozinha. Abri a gaveta que tinha visto antes. Não toquei em nada. Só confirmei. Havia elementos que não usávamos jamais. Não perguntei para quê, eu já sabia. Sentei-me à mesa. Pensei nos meus anos de casamento, nas vezes em que me senti mal e ele não esteve. No carinho repentino daquela manhã, entendi que não era amor tardio, era cálculo. Meu telefone vibrou, uma mensagem dele. Não faça nada sem mim, eu sorri. Guardei o telefone. Dormi pouco naquela noite, não por medo, mas por concentração. Sabia que se falasse de imediato, ele se defenderia. Negaria. Diria que foi um erro. Mas eu já não estava para discussões inúteis. Precisava de provas, tempo, passos firmes. Ao amanhecer, preparei um chá. Não café. Olhei para a cafeteira como se olha para um objeto alheio. Pensei na secretária, no corpo dela reagindo a algo que não esperava. Pensei em mim, sentada em frente àquela xícara horas antes. Não senti gratidão por ter me salvado por acaso. Senti determinação, porque aquele grito não tinha gelado o sangue só pelo susto. Havia gelado porque tinha revelado uma verdade que já não podia ser escondida. Alguém tinha cruzado uma linha que não se cruza sem consequências.
Vesti-me e saí. Tinha ligações a fazer, lugares para ir. A mulher que havia sido durante décadas já não estava. Em seu lugar havia alguém que sabia esperar. E quando alguém que esperou a vida toda decide se mover, nada volta a ser pequeno. Naquela manhã não tomei café da manhã. Não por falta de apetite, mas porque precisava sentir o corpo leve para pensar com clareza. Sentei-me na cozinha com a janela aberta e deixei que o ar frio arejasse as ideias. A lembrança do café, do grito, do hospital, ordenava-se agora como peças de um quebra-cabeça que, por fim, mostrava sua imagem completa. Não houve acidente, não houve confusão, houve intenção. Comecei pelo óbvio. O gesto repentino do meu marido, o cuidado exagerado, o tom doce, a insistência. Durante anos, ele ignorou meus mal-estares. De repente, transformou-se em um homem atencioso e prestativo. Essa mudança não era amor tardio, era cálculo. O café da manhã não foi um ato de carinho, mas um ensaio. E o ensaio deu errado. Fui ao quarto e abri o armário onde guardava os medicamentos. Revisei frascos, datas, rótulos. Encontrei um que não reconhecia, escondido atrás de caixas velhas. Não tinha meu nome, nem o dele. Peguei-o com cuidado e o deixei sobre a mesa, como quem coloca uma prova sem tocá-la demais. Não precisava saber seu nome químico para entender seu propósito. Em seguida, revisei os papéis, apólices, testamentos, anexos que nunca havia lido com atenção. Encontrei uma cláusula recente em um seguro que me deixou sem fôlego, um beneficiário secundário adicionado há poucos meses. Não era um erro, era a secretária. Minha mão tremeu, mas não soltei o papel. Entendi, com uma clareza brutal, que o café da manhã tinha um destinatário original. Eu me sentei e respirei fundo. Pensei nos meus anos de casamento, na paciência confundida com amor, nos silêncios sustentados para não quebrar uma calma falsa. Pensei na secretária, usada como peça substituível em um plano que não a protegia. Pensei em mim, sentada em frente àquela xícara prestes a beber. A raiva chegou, mas não me dominou. Eu a deixei passar. A raiva nubla. Eu precisava ver. Decidi não confrontar. Ainda não. A verdade, quando é lançada sem preparação, é desperdiçada. Guardei os documentos em uma pasta nova com datas e anotações. Fotografei o necessário. Liguei para uma amiga que trabalhava em uma clínica e pedi orientação geral, sem dar nomes. Ela me confirmou o que eu já sabia. O ocorrido não podia ser explicado como um simples erro doméstico. Meu marido ligou ao meio-dia. Atendi com voz tranquila. "Como você está?" perguntou. "Melhor", respondi, descansando. "Temos que conversar", disse. "Isto está sendo mal interpretado." "Quando você voltar", respondi. "Não é urgente." Desliguei antes que ele continuasse. Notei algo em sua respiração. Uma pressa mal dissimulada. O controle estava escapando pelas mãos dele. Naquela tarde, voltei para a casa como se nada tivesse acontecido. Preparei uma sopa simples, arrumei a sala de estar, reguei as plantas. Cada gesto cotidiano era um álibi. O silêncio que durante anos me havia reduzido, agora me protegia. Eu sabia das coisas, ele acreditava que não. Ao cair da noite, revisei a gaveta da cozinha outra vez. Tirei fotografias do que havia visto e deixei tudo exatamente como estava. Não movi nada. A evidência precisa de quietude. Sentei-me para escrever uma cronologia, datas, ligações, visitas, mudanças em documentos. Cada linha fortalecia uma certeza. O café da manhã tinha sido o ponto de ruptura de um plano que levava tempo se gestando. Dormi pouco, mas dormi. Ao despertar, senti-me diferente, não mais forte, mais precisa. A precisão é uma forma de poder que não grita. Meu marido voltou ao anoitecer. Entrou com passos medidos, olhando para mim como se buscasse sinais de acusação. Não os encontrou. Servi o jantar. Ele comeu em silêncio. Eu também. "A secretária está melhor", disse por fim. Foi um susto.
Que bom, respondi. Ninguém merece passar por isso. Ele me olhou com atenção, como avaliando se havia ironia. Não a houve. A verdade é que ninguém merecia ser uma peça sacrificável. Nem ela, nem eu. O médico disse que pôde ser uma alergia, acrescentou. Alergias deixam rastros, contestei. E explicações. Ele se tensou, mudou de assunto, falou de trabalho, de viagens, de urgências. Eu escutei, tomei nota mental. Cada palavra era mais um fio. Naquela noite, quando ele dormiu, não olhei o celular dele. Não precisava, já tinha o suficiente. Em vez disso, abri o caderno onde tinha escrito a cronologia e adicionei uma última linha. Não me precipitar. No dia seguinte, liguei para um advogado recomendado por minha amiga. Pedi uma consulta discreta. Não mencionei nomes. Expus um cenário hipotético. O silêncio dele foi longo. A senhora precisa de provas e tempo, disse. E não cometer erros. Isso eu posso fazer, respondi. Desliguei com a sensação de ter escolhido um caminho sem retorno. Não me assustou. Me aliviou. Durante décadas, eu tinha vivido em uma rampa suave, me deixando levar. Agora, caminhava com intenção. Pensei na mulher que tinha sido. Não a desprezei. Eu a honrei. Ela me trouxe até aqui. Mas não podia continuar sustentando uma paz que me apagava. O café da manhã não foi uma casualidade, foi um sinal. E eu tinha decidido lê-lo. Naquela tarde, recebi uma mensagem da secretária. Dizia que queria falar comigo. Não respondi. Não, ainda. Cada conversa tem seu momento, e eu estava construindo o meu. Fechei a pasta e aguardei em um lugar seguro. Olhei a cozinha mais uma vez, o pote, a cafeteira, a mesa, tudo parecia normal, e, no entanto, nada o era. Sorri levemente. O silêncio já não me pertencia por inércia. Pertencia-me por escolha. Porque quando a verdade é entendida, o silêncio deixa de ser medo e se converte em estratégia. Durante os dias seguintes, adotei um ritmo mais lento, quase frágil, como se o corpo ainda arrastasse o susto do ocorrido. Caminhava devagar, sentava-me para descansar no meio da tarde, deixava que meu marido acreditasse que o episódio me tinha debilitado. Não fingia por completo. Estava cansada, sim, mas não derrotada. Aprendi que, às vezes, a melhor armadura é parecer vulnerável. Ele começou a se comportar com uma mistura estranha de cuidado e controle. Perguntava se eu tinha tomado meus remédios, se precisava de ajuda para levantar, se não seria melhor que eu descansasse mais. Eu assentia agradecida. Por dentro, anotava cada gesto. Quando alguém se sente superior, confia. E quando confia, se equivoca. A secretária parou de aparecer em casa. Sua ausência era tão eloquente quanto sua presença anterior. Meu marido evitava pronunciar o nome dela, como se temesse que a palavra ativasse algo que ele já não podia controlar. Ainda assim, falava mais ao telefone. Saía antes e voltava tarde, como se tentasse fechar pontas soltas. Eu observava em silêncio. Comecei a arrumar papéis na frente dele. Não os importantes, mas os cotidianos. Contas, recibos, agendas velhas. Queria que ele pensasse que minha mente estava em coisas pequenas. Uma tarde, deixei cair um comentário casual sobre como me sentia cansada e como me aliviava que ele se ocupasse dessas coisas complicadas. Vi suas costas relaxarem. A ideia de voltar a ter o controle o tranquilizava. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Agora continuemos. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, deixou o celular sobre a mesa. Não o toquei, não precisava. Em vez disso, abri o caderno onde levava minha cronologia e escrevi: Confiança recuperada. Por ele. A frase me pareceu precisa. Quando alguém acredita que tudo volta a ser como antes, deixa rastros. No dia seguinte, fingi um mal-estar leve, nada exagerado. Só o suficiente para que ele insistisse em ligar para um médico amigo dele. Eu aceitei.
Durante a consulta, escutei com atenção. O médico fez perguntas gerais, anotou, recomendou repouso. Meu marido respondeu por mim mais de uma vez. Eu não o corrigi. Cada interrupção dele era uma confirmação da sua necessidade de controlar o relato. Depois que o médico foi embora, meu marido me sugeriu mudar algumas rotinas, para o meu bem. Falou em reorganizar horários, em revisar seguros, em atualizar papéis por prevenção. Sorri e lhe disse que confiava no seu critério. A frase voltou a mim como um bumerangue. Usei-a com cuidado, como quem devolve algo ao lugar exato onde fará mais barulho. Naquela tarde, recebi uma mensagem da secretária. Dizia que precisava falar comigo, que não conseguia dormir desde o hospital, que se sentia usada. Respondi com uma única linha. Quando for o momento. Não dei explicações. O silêncio também pode ser uma resposta. Meu marido começou a cometer erros pequenos. Deixou um recibo no bolso do paletó que não batia com a sua versão do dia. Confundiu datas ao mencionar uma reunião. Disse nós quando queria dizer eu. Cada deslize eu anotei sem emoção. A emoção distorce, os fatos não. Uma noite, escutei-o falar ao telefone no quarto ao lado. A voz dele estava baixa, urgente. Dizia que tudo estava sob controle, que não havia com o que se preocupar, que eu não suspeitava de nada. Fiquei quieta, respirando devagar. Não senti orgulho, senti responsabilidade, porque quando alguém subestima, é preciso escolher bem o momento de corrigi-lo. No dia seguinte, propus irmos juntos revisar uns documentos por via das dúvidas. Ele aceitou com a confiança de quem acredita ter ganhado terreno. No caminho, pegou minha mão. Não a retirei. Pensei em quantas vezes esse gesto significou pouco e em como agora era parte de uma encenação. No escritório, ele pediu para falar com o assessor, começou a explicar mudanças, a sugerir ajustes. Eu escutei. Quando me pediram para confirmar algo simples, uma data, um dado, respondi com precisão. O assessor me olhou surpreso. Meu marido se tensou um pouco. Eu notei. Eu continuei. Talvez seja bom que eu também receba as notificações, disse com suavidade. Por tranquilidade. O assessor assentiu. Claro, respondeu. É o normal. Meu marido sorriu rígido. Eu também. Naquela noite em casa, ele tentou fazer uma brincadeira. Disse que me via melhor, que o susto tinha passado. Eu assenti. Sentei-me para assistir televisão e deixei que o cansaço parecesse real. Quando ele apagou a luz, eu o escutei suspirar aliviado. Pensei. Ele acha que já passou. Mas não tinha passado. Estava apenas tomando forma. Ao amanhecer, revisei minha pasta mais uma vez. Tinha datas, cópias, anotações, tinha mensagens guardadas, fotografias, horários. Não precisava de mais. Precisava do momento adequado. E esse momento se aproximava porque ele, convencido da minha fragilidade, se apressava. A secretária voltou a escrever. Disse que estava disposta a contar tudo. Não respondi de imediato. Preparei um chá e olhei pela janela. O dia estava claro. A clareza ajuda a decidir. Respondi-lhe ao cabo de 1 hora. Amanhã. Só isso. Guardei o telefone e respirei fundo. Não sentia ansiedade. Sentia uma calma firme, a calma de quem deixou de reagir e começou a conduzir. Compreendi que minha suposta fragilidade tinha sido o último presente que eu daria ao meu marido. A ilusão de que ele podia continuar gerenciando minha vida. Essa ilusão estava prestes a se quebrar, e quando se quebrasse, não haveria gritos, haveria consequências. A contradição surgiu como surgem as rachaduras em uma parede velha, primeiro finas, quase invisíveis, e depois impossíveis de dissimular. Não foi uma confissão nem uma cena dramática. Foi um dado. Um detalhe pequeno, dito com leveza, que colidiu de frente com tudo o que meu marido tinha repetido durante dias. E quando duas versões não se encaixam, a verdade começa a brotar de dentro. A secretária, Viviane, chegou pontual ao café que combinamos.
Sentou-se à minha frente com as mãos trêmulas, o rosto ainda marcado pelo susto. Não parecia uma cúmplice segura, mas alguém que havia aceitado demais sem medir o risco. Pediu-me perdão antes que eu dissesse uma palavra. Não respondi. Deixei-a falar. Às vezes, o silêncio abre portas que as perguntas fecham. Contou-me que o café da manhã não havia sido uma ideia improvisada, que ele passava semanas falando da minha saúde, exagerando sintomas, preparando o terreno. Disse que ele havia comprado algo para ajudar a dormir, que o guardava longe para não confundir. Disse que nunca imaginou que seria perigoso. Disse muitas coisas. Eu escutei apenas o que podia comprovar. Ele me disse que o café era para a senhora. Confessou. Que eu só provasse para confirmar o sabor. Essa frase foi a rachadura, porque meu marido havia dito repetidamente que ela tomou o café por iniciativa própria, que eu não o quis. Duas versões incompatíveis. Duas histórias que não podiam se sustentar juntas. Pedi-lhe que me mostrasse as mensagens. Hesitou. Depois passou-me o celular. Ali estavam indicações, horários, palavras medidas, nada explícito, mas tudo sugestivo. Fotografias do frasco, uma colherzinha. Melhor assim. Guardei cópias. Não levantei a voz. Não precisava. Quando nos despedimos, eu lhe disse uma única coisa. Que dissesse a verdade quando lhe pedissem. Não lhe prometi proteção nem absolvição. Apenas lhe ofereci a oportunidade de não mentir mais para si mesma. Assentiu, chorando. Eu a vi ir embora com o peso de quem entende. Tarde demais, em que jogo aceitou entrar. Naquela tarde, meu marido cometeu o erro final. Ligou para um médico conhecido para pedir-lhe que confirmasse uma alergia inexistente. Ele não sabia que eu havia falado com outro profissional, que já tinha pedido relatórios, que havia registrado datas, não sabia que sua pressa o empurrava a inventar rápido demais. Quando chegou em casa, falou comigo com um tom ensaiado. O médico diz que foi uma reação rara, disse. Nada grave. Melhor não remexer nisso. Que médico? Perguntei. Mencionou um nome. Eu assenti como se o reconhecesse. Não o interrompi. Disse que o produto era comum, acrescentou. Que qualquer um poderia ter comprado. Produto? Perguntei com suavidade. Ficou quieto por um segundo. Apenas um segundo, mas foi suficiente. Quero dizer, a bebida, corrigiu. O café. Não disse mais nada. Levantei-me e fui para a cozinha. Tirei a pasta, abri-a na frente dele, pus sobre a mesa a cláusula do seguro, as fotografias do frasco, as cópias de mensagens, o registro de ligações. Não gritei, não chorei, nomeei. Isto, eu disse, não se explica com alergias. Seu rosto perdeu a cor. Ele se sentou, tentou falar, mas as palavras se amontoaram sem ordem. Disse que eu exagerava, que estava confusa, que tudo era um mal-entendido. Disse que me amava. A frase caiu sem peso. O amor não se prova quando convém. Amanhã eu falarei com um advogado, adicionei, e com o banco, e com quem for preciso. Você não pode, disse. Você vai nos destruir a todos. Não, respondi. Você escolheu o risco. Eu escolho a verdade. Ele saiu de casa naquela noite. Não me seguiu, não ligou. Eu me sentei para escrever. Redigi uma linha do tempo precisa. Anexei provas. Guardei tudo em cópias. Dormi pouco, mas sem sobressaltos. O medo tinha mudado de lado. No dia seguinte, as autoridades entraram em cena sem sirenes nem espetáculo. Um trâmite, uma notificação, uma solicitação de informação, nada mais. Mas o suficiente. O hospital pediu para ampliar dados. O banco solicitou explicações, o seguro congelou movimentos. O castelo de cartas começou a desmoronar. A secretária declarou, não com valentia épica, mas com cansaço. Disse o que sabia, disse o que havia feito, disse o que lhe haviam pedido. Sua voz tremeu, mas foi firme. A contradição já não era uma rachadura, era uma abertura. Meu marido tentou me culpar.
Disse que eu havia provocado tudo, que estava instável, que meu silêncio era manipulador. Ninguém acreditou, não porque eu fosse perfeita, mas porque os fatos não se dobram com discursos. Nesse dia, compreendi algo que me sustentou. A verdade não precisa de enfeites, só precisa de tempo. Voltei para casa ao entardecer. Abri as janelas. Deixei o ar entrar. Olhei a mesa da cozinha onde tudo havia começado. Pensei na xícara, no cheiro de café, no gesto ensaiado. Senti uma tristeza breve pela vida que não foi. Eu a deixei passar. Naquela noite, jantei leve. Deitei-me cedo. Ao apagar a luz, pensei na mulher que havia fingido debilidade para sobreviver. Eu lhe agradeci. Tinha sido uma estratégia, não uma renúncia. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o advogado. Disse que o processo avançava, que havia base, que era para eu seguir assim, sem me precipitar. Desliguei e sorri pela primeira vez em dias, não por vingança, mas por coerência. Porque quando alguém tenta te apagar, o mínimo que você pode fazer é escrever seu nome com tinta indelével. E era isso que eu estava fazendo. Nunca pensei que a verdade tivesse som. Sempre a imaginei como uma imagem clara, uma frase exata, um documento assinado. Mas a verdade também soa. Soa quando alguém para de respirar com normalidade, quando uma cadeira se move torpemente, quando um silêncio pesa mais que qualquer grito. Esse foi o som que encheu a sala no dia em que meu marido já não pôde sustentar sua mentira. Fomos citados em um escritório neutro, sem adornos, com paredes claras e uma mesa longa que não pertencia a ninguém, só com cargo. Eu cheguei sozinha, não por orgulho, mas porque não precisava de ninguém para falar por mim. Durante anos demais, outros tinham falado no meu lugar. Meu marido chegou depois. Caminhava rígido, com o semblante endurecido, como se cada passo lhe custasse um esforço que não estava disposto a admitir. Não me olhou ao entrar, sentou-se à minha frente e deixou a maleta no chão com um golpe seco. Esse ruído foi o primeiro, o que anunciou que algo estava se quebrando. Começaram a falar de datas, de relatórios médicos, de inconsistências. Eu escutava com atenção, mas não intervinha. Sabia que quando se mente demais, a gente acaba falando sozinho. E assim foi. Meu marido começou a corrigir detalhes que ninguém havia mencionado, a justificar coisas que ninguém tinha perguntado. Cada palavra sua acrescentava uma camada a mais de evidência. A substância não era perigosa, disse. É usada para induzir o sono. Então, por que não figurava em nenhuma receita? Perguntou a mulher do seguro. Ele pigarreou. Porque era algo temporário. Temporário para quem? Interveio o funcionário. Não respondeu. Falaram do café, do frasco, da colherzinha, mostraram fotografias, pediram explicações. Ele se defendeu com frases longas, circulares, cheias de eu pensei, eu acreditei. Não foi minha intenção. Eu o olhava sem emoção, não porque não doesse, mas porque já tinha chorado aquele casamento em silêncio durante anos. O que restava era lucidez. A senhora declarou, disse a mulher do banco, que sua esposa não tomou o café porque não quis. Assim foi. Respondeu ele. Eu insisti, mas ela... No entanto, continuou ela, Viviane declarou que o senhor lhe pediu para tomar para não desperdiçar. A palavra ficou flutuando. Isso é falso, disse ele rápido demais. Ela interpretou mal. Temos mensagens, interveio o funcionário. Horários, instruções. Meu marido apertou os lábios, olhou pela primeira vez para mim com uma mistura de raiva e súplica. Diga a eles, me disse. Diga a eles que exageram, que você estava bem, que eu só queria cuidar de você. Respirei fundo, falei devagar. O senhor nunca cuidou de mim assim, eu disse. E isso é justamente o que levantou minhas suspeitas. O silêncio voltou a cair. Pesado, definitivo. A secretária foi chamada a depor.
Entrou com o rosto pálido, mas com uma firmeza que eu não lhe conhecia. Contou o que sabia. Contou como ele falava da minha saúde como um problema, como um obstáculo. Contou como ele lhe assegurou que estava tudo sob controle. Eu não a olhei. Não precisava vê-la para saber que dizia a verdade. A verdade se reconhece pela forma como dói dizê-la. Ele lhe pediu para tomar o café? Perguntou o funcionário. Sim, respondeu ela. Disse que era especial, que não era para mim, mas que era para eu provar. Meu marido fechou os olhos. Por um instante, vi algo parecido com medo. Por que aceitou? Perguntaram. Porque confiei, disse ela. E porque ele me fez crer que a esposa dele não perceberia. Senti um golpe seco no peito. Não pela traição, mas pela confirmação. Durante anos, eu havia sido alguém que não percebia. Essa imagem tinha sido funcional para todos, menos para mim. O senhor tem algo mais a acrescentar? Perguntou o advogado, olhando para meu marido. Ele se inclinou para a frente. Ela está manipulando tudo, disse. Sempre foi assim, calada, mas calculista. Agora quer me destruir. Não levantei a voz. Não preciso te destruir, respondi. Seus atos fizeram isso sozinhos. A frase não foi um golpe baixo, foi um fato. O funcionário tomou notas. Falou de procedimentos, de investigações formais, de possíveis acusações. Não usou palavras grandiloquentes, não fez ameaças. A realidade, quando chega, não precisa exagerar. A reunião terminou sem abraços nem despedidas. Ninguém me parabenizou, ninguém me consolou. Saímos um por um, como se sai de um lugar onde algo importante acaba de terminar. Meu marido foi o último. Ficou sentado olhando a mesa vazia, como se esperasse que alguém lhe explicasse em que momento perdeu o controle. Eu caminhei até a porta. Antes de sair, parei. Durante anos, eu lhe disse, o senhor acreditou que o meu silêncio era fraqueza. Hoje sei que foi paciência, e a paciência se esgota. Não respondeu. Lá fora, o ar era frio e limpo. Respirei profundamente. Senti o corpo cansado, mais leve. Não havia euforia. Havia encerramento. Essa forma silenciosa e contundente de fechar uma etapa que não tem mais volta. Nos dias seguintes, o processo avançou. Contas congeladas, revisões, intimações. Meu marido tentou se comunicar. Eu não respondi. Já não era uma conversa entre nós. Era uma consequência entre ele e a realidade. Uma noite, enquanto arrumava papéis, encontrei uma foto antiga. Nós dois jovens, sorrindo. Olhei-a demoradamente. Não senti ódio. Senti pena pelo que podia ter sido e não foi. Guardei a foto em uma caixa, não para esquecê-la, mas para deixá-la no lugar correto, o passado. Preparei um chá e me sentei junto à janela. Pensei na mulher que fui quando me calei para sustentar. Pensei na mulher que fingiu debilidade para sobreviver. E pensei na mulher que agora escrevia sua história com fatos, não com desculpas. A máscara havia caído, não só a dele, mas a minha também. Eu já não era a esposa compreensiva, a mulher invisível, a que não pergunta. Era alguém que havia aprendido tarde, mas a tempo, que a dignidade não se negocia. Naquela noite, dormi profundamente, sem sobressaltos, sem medo. Quando acordei, soube que o mais difícil já havia passado. O que restava era construir com calma uma vida onde meu nome não pudesse ser usado por mais ninguém. Voltei para casa sozinha, e essa solidão já não pesava. Abri a porta devagar, como se o gesto tivesse um significado que merecesse respeito. O silêncio me recebeu sem reproches. Não era o silêncio de antes, cheio de palavras engolidas e olhares evitados. Era um novo, amplo, respirável. Deixei a bolsa sobre a mesa e fiquei um momento de pé, escutando o som leve da casa, o relógio, a geladeira, meus próprios passos. Tudo estava no seu lugar. Eu também. Durante décadas, eu havia vivido ali como quem não queria incomodar. Caminhava cuidando para não fazer barulho.
Pedia permissão para ocupar espaços que eram meus. Naquela noite, cruzei a sala com passo firme e me sentei na poltrona. Não pedi nada. Não esperei por ninguém. Sentei-me porque queria me sentar. Esse gesto simples me fez tremer. Pensei na xícara de café, no desjejum cuidadosamente preparado, na doçura forçada daquela manhã. Pensei no grito da secretária, no hospital, nos papéis sobre a mesa. Tudo parecia distante e, ao mesmo tempo, dolorosamente claro. Entendi que minha vida havia sido sustentada por uma ilusão, a de que calar protegia. Calar só protege quem se beneficia do silêncio. Os dias seguintes foram de resoluções formais. O advogado confirmou o que eu já intuía. Meu marido enfrentaria consequências sérias. Não entrei em detalhes emocionais. Não precisava reviver aquilo. Concentrei-me no concreto. Contas, documentos, propriedades. Cada assinatura era um ato de recuperação. Cada leitura atenta, uma reparação. Meu marido tentou voltar a se comunicar. Primeiro com mensagens longas, depois com ligações insistentes, finalmente com silêncios estratégicos. Não respondi. Não por crueldade, mas porque já não havia nada a negociar. O tempo das explicações havia terminado. Agora falavam os fatos. A secretária me escreveu uma última vez, me pediu perdão. Disse que se sentia culpada, que nunca pensou que chegaria tão longe. Eu lhe respondi com poucas palavras sinceras. Diga a verdade quando lhe pedirem. Isso é suficiente. Não a odiei. Eu a vi como alguém que aceitou migalhas, acreditando que era um lugar. Eu também havia feito isso durante anos. Uma manhã, enquanto arrumava o armário, encontrei uma camisa do meu marido que ainda conservava seu cheiro. Eu a segurei por um instante. Recordei viagens, jantares, rotinas. Recordei também as ausências, as noites longas, a indiferença. Dobrei a camisa e a guardei em uma caixa, não para devolvê-la, mas para fechar um ciclo. Nem tudo que termina precisa ser destruído. Algumas coisas só precisam ser colocadas no passado. Meus filhos vieram me ver. Conversamos longamente. Não lhes ocultei nada, mas tampouco busquei que tomassem partido. Eu lhes disse a verdade sem adornos. Eu os vi processá-la com surpresa, com tristeza, com raiva. Um deles me disse algo que me acompanhará sempre. Mãe, eu não sabia que você era tão forte. Eu sorri com ternura. Não tinha sido forte o tempo todo. Tinha aprendido a sê-lo. Naquela tarde, olhei-me no espelho com atenção. Vi as rugas novas, os cabelos brancos, as marcas de uma vida vivida pela metade e agora recuperada. Não tentei disfarçar nada. Eu me reconheci pela primeira vez em muito tempo. Não me vi como a esposa de, nem como a mulher que acompanha. Eu me vi como alguém completo. A vingança não chegou como muitos imaginam. Não houve humilhação pública, nem gritos, nem cenas teatrais. Minha vingança foi exata e silenciosa. Foi deixar que a verdade seguisse seu curso. Foi não protegê-lo mais. Foi retirar meu silêncio. Esse silêncio que durante anos havia sido o escudo dele. Quando o silêncio se vai, resta o ruído dos atos. E esse ruído foi suficiente. Meu marido perdeu privilégios, credibilidade, controle. Não porque eu o ataquei, mas porque eu já não o acobertava. Aprendi que a cumplicidade mais perigosa é a que se disfarça de paciência. Eu deixei de ser paciente. Comecei a ser justa comigo. Um domingo pela manhã, saí para caminhar. O parque estava cheio de mulheres da minha idade, algumas sozinhas, outras acompanhadas. Sentei-me em um banco e observei. Pensei em quantas delas teriam se calado para sustentar. Quantas teriam normalizado a indiferença. Quantas acreditariam que já era tarde para mudar algo. Senti um impulso profundo de lhes dizer que não, que nunca é tarde, mas cada um tem seu tempo. Eu havia chegado ao meu. Voltei para casa e abri todas as janelas. Deixei o ar entrar, preparei um chá e me sentei para escrever. Não uma carta para mais ninguém, mas para mim.
Escrevi meu nome completo. Repeti várias vezes. Prometi a mim mesma não voltar a entregar minha voz em troca de uma paz falsa. Prometi ler antes de assinar, perguntar antes de aceitar, me incomodar antes de desaparecer. Naquela noite, dormi profundamente, sem sobressaltos, sem medo de acordar e me encontrar com uma versão reduzida de mim mesma. Ao despertar, o sol entrava pela janela e pensei algo simples, mas poderoso. Eu sobrevivi ao que eu achei que não poderia. Com o tempo, a casa se transformou. Não mudei os móveis, nem pintei as paredes. Mudei a energia. Caminhei com liberdade. Acendi a televisão quando quis, apaguei as luzes quando quis, sentei-me na mesa grande e ocupei o espaço sem pedir licença. Essas pequenas ações eram minha vitória diária. Entendi que a idade não te tira direitos, te tira desculpas. Aos 65, você não tem mais tempo para mentir para si mesma. Eu parei de fazê-lo. Parei de justificar o injustificável. Parei de minimizar minhas intuições. Parei de chamar amor ao que era conveniência. Se algo me deixou esta história, foi uma certeza. Ninguém tem o direito de decidir sobre o seu corpo, seu nome ou sua vida. Nem o esposo, nem o costume, nem o medo de ficar sozinha. A solidão verdadeira não é estar sem alguém, é estar com você mesma e não se escutar. Fechei a porta naquela noite com suavidade, não porque temia que alguém entrasse, mas porque cuidava da minha paz. Deitei-me e pensei naquela manhã do café da manhã, em como tudo parecia normal, em como um gesto pequeno pode revelar uma verdade enorme. Sorri levemente. Naquele dia, eu não bebi o café. Naquele dia, eu escolhi me escutar, e essa escolha me salvou. Hoje não sou uma vítima. Sou uma mulher que despertou. E uma mulher desperta não volta a ser fácil de enganar. Hoje, a casa amanhece em silêncio, mas não é um silêncio incômodo, é um silêncio que descansa. Eu me preparo um chá, sento-me junto à janela e observo como a luz entra devagar, sem pedir licença. Aos meus 65 anos, entendi algo que demorei demais para aprender. A paz não chega quando os outros mudam, mas quando a gente para de trair a si mesma. Durante anos, confundi amor com paciência, lealdade com silêncio e casamento com resistência. Acreditei que aguentar era uma virtude, que calar evitava conflitos, que olhar para o lado era uma forma de cuidar. Hoje sei que não. Hoje sei que quando uma mulher se apaga para sustentar os outros, a única coisa que consegue é ficar sozinha consigo mesma. Não foi o café que me despertou. Foi a intuição que ignorei vezes demais. Foi esse gesto fora do lugar, essa amabilidade repentina, esse cuidado que chegou tarde e mal, o grito que escutei depois. Não só gelou o sangue, mas quebrou a mentira que tinha sustentado minha vida durante décadas. E quando uma mentira se quebra, já não há como voltar a viver igual. Não guardo ódio. O ódio pesa e envelhece a alma. Tampouco guardo rancor, porque o rancor prende. O que guardo é clareza. Clareza para dizer não. Clareza para ler antes de assinar. Clareza para escutar meu corpo quando algo não se encaixa. Clareza para entender que ninguém tem o direito de usar meu nome, minha vida ou meu silêncio para seu próprio benefício. Hoje eu caminho mais devagar, sim, mas caminho erguida. Já não peço permissão para ocupar espaços que são meus. Já não justifico o que me dói. Já não minimizo o que sinto para que os outros se sintam confortáveis. Aprendi que a dignidade não se negocia, se exerce. Se você chegou até aqui, quero lhe dizer algo do coração. Não importa quantos anos você tenha, não importa o quanto tenha se calado, não importa quantas vezes a fizeram acreditar que está exagerando. Se algo não parece certo, é porque não está. Nunca é tarde para despertar. Nunca é tarde para impor limites. Nunca é tarde para se escolher. Mesmo que isso incomode aqueles que se beneficiavam do seu silêncio. E agora, eu quero escutar você. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda muitíssimo a continuar compartilhando histórias intensas e necessárias como esta.
Conte-me nos comentários de que cidade você está vendo esta história, o que achou e, sobretudo, o que você teria feito no meu lugar. Eu adoro ler cada comentário, conhecer as suas vivências e saber que estas histórias não ficam só em uma tela. Obrigada por ficar até o final. Esta foi a minha história.